Janela do Céu. Estamos de volta conversando com a nossa irmã, a doutora Eliane Beuren, que está conversando conosco suas experiências e o momento que ela iniciou a sua busca com o Senhor, que já vem de muitos anos, que já vem desde pequena, quando ela sentiu a necessidade de se aproximar de Deus. E agora eu gostaria de lhe perguntar, como doutora que atende várias pessoas que estão precisando de auxílio, muitas vezes as doenças que elas apresentam, os sintomas, são de problemas emocionais e familiares. Como que é isso na sua relação com seus pacientes? Você fala de Jesus, como é que tem sido como clinicando, né? O que você faz para falar do Senhor? Olha, é algo assim que eu posso dizer que Deus mostra exatamente, me mostra quando eu devo falar, né, sobre isso. E quando Ele mostra isso, realmente a receptividade é muito grande. Porque a depressão, principalmente, é uma das doenças hoje que estão assim cada vez mais fortes entre as pessoas. Mais de 10 pessoas por dia, em geral, eu atendo com problemas de depressão. E eu não sou psiquiatra, eu sou só, né, uma médica geriatra, clínica geral. Mas, assim, depressão e medicamentos para depressão, ansiolíticos, medicamentos para dormir, são os mais prescritos junto com os antihipertensivos e os medicamentos outros para as doenças crônico-degenerativas. Mas a gente sabe que tudo está interligado, né? E Deus é que nos criou e conhece a gente com todos os micro-organismos, substâncias, células e tudo que habita em nós, né? E quem melhor que Ele, eu sempre digo, né, para os meus pacientes, para nos conhecer. Então tem momentos que eu sinto essa necessidade de falar de Deus para as pessoas, e quando Deus mostra isso, a pessoa se abre, fala, chora, conversa, muitas vezes assim, e realmente, né, a gente vê que era aquilo que ela precisava, que tem muito mais assim de espiritual dentro daquilo que ela está colocando, que ela está passando, do que qualquer outra coisa. Porque existe um vazio muito grande no coração das pessoas. A gente vive num mundo de competitividade, um mundo que realmente nós não fomos criados para isso, né? A palavra diz que o homem não foi criado para viver dessa maneira. Então a gente não tem capacidade para suportar tudo, né, sozinho. Todos os problemas que eu vejo no dia a dia, que não são poucos, cada vez mais, cada vez piores, cada vez mais pressão, maldade, falta de amor, enfim, todas as coisas ruins que as pessoas conhecem, né? E as pessoas acabam sucumbindo. Tem pessoas que não suportam isso e entram em depressão, ou estresse, e, né, muitas até se suicidam, tentam suicídio. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é sempre maravilhoso. E muitos dos meus pacientes hoje já estão na igreja, né? São pessoas que estão indo na terapia, fazendo a terapia espiritual, que é, né, nada mais do que realmente um afinar-se assim, né, na comunhão com Deus, o conhecer melhor Deus, nos aproximarmos do nosso Criador, ter essa comunhão que nos supre, né, porque o nosso coração fica cheio do Espírito Santo. E eu digo isso na minha vida pessoal, porque às vezes eu fico até, né, assim, preocupada em falar, porque as pessoas às vezes tomam aquilo como uma coisa inflexível, né? Mas, por exemplo, na minha vida eu também sou, né, uma pessoa como todas as outras, tenho doenças, tenho dores, tenho problemas, né? Mas uma coisa com certeza eu digo, que o dia que eu tenho assim muita dor, né, tem alguns problemas aí que às vezes me provocam muita dor, eu oro e no final da oração a dor desapareceu, sem analgésicos, né? Então a gente vê que realmente o Espírito Santo de Deus cura, limpa, transforma, ele pode mudar essa circunstância, né? E é claro
que também digo para os meus pacientes muitas vezes, né? A gente precisa tomar medicamentos? Precisa sim, porque Deus também age através dos médicos, dos medicamentos, porque o dia que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz a Bíblia, nós não vamos precisar mais de medicamentos, mas a nossa fé é muito pequena. Então nós não conseguimos ainda atingir esse nível espiritual de comunhão com Deus, de credulidade, né, de fé, que possa realmente nos manter blindados contra, né, esses sentimentos da carne, né, as dores. Mas que é possível, e eu tenho experiências frequentes de realmente estar com muita dor, de ter problemas diagnosticados, comprovados e conviver com eles sem dor. Né? Então é possível sim. Né? E a própria ciência, né? Na época que eu fiz meu doutorado, em 2000, já existiam vários estudos mostrando que a espiritualidade é um dos fatores de maior longevidade e de qualidade de vida. No momento em que a pessoa consegue viver num mundo como nós vivemos, estressante, cheio de problemas, de guerras, disputas, dificuldades, né? Enfim, tribulações de todos os tipos, né? Que a gente consegue vivenciar isso tudo externamente, mas dentro de nós mantermos a paz, né? Manter a paz é algo fantástico, né? Porque realmente tu adoece menos. E é comprovado que as pessoas com depressão, com estresse crônico, têm mais doenças por mudanças químicas que acontecem no organismo, que levam a maior incidência de infarto, de AVC, de câncer, inclusive. Né? Então, toda essa modificação, essa entrega ao Senhor, de colocar na mão de Deus as nossas dores, as nossas angústias, a nossa ansiedade, de entregar para Deus e deixar Deus agir, né? Cumprir, obedecer o que diz a palavra, entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, né? E não andar ansiosos de coisa alguma. Isso tudo provoca uma transformação muito grande, que chega a ser até engraçado, né? Porque tem dias que realmente parece que se somam todas as coisas para nos atacar, não é? Hoje, graças a Deus, eu consigo rir disso, né? Porque vem uma coisa e vem outra e a gente vai tirando de letra. Tenta resolver tudo, é um monte de problemão e tu vai e faz e tem que fazer as coisas, mas a gente consegue manter a paz. No meio de toda essa bagunça, confusão, estresse e problemas, a gente consegue manter a paz. E olha se a sabedoria divina não é perfeita, não é? Porque no que o estresse e a ansiedade vão resolver alguma coisa? Se já é difícil resolver com calma e com paz, imagina estressado. Então, o estresse só pode piorar qualquer relação, qualquer situação. Então, a sabedoria divina é perfeita, né? Quando diz para a gente não contender, para a gente perdoar. Né? Uma das coisas muito difíceis no início, assim, para mim, foi entender como que eu tinha que perdoar os meus inimigos, os meus ofensores, que eu tinha que perdoar, tudo bem, até, né, a gente sabe que tem que perdoar, mas e conseguir isso, né? Agora, Deus promete que no momento que tu perdoa, Ele começa a trabalhar no teu coração. Porque não adianta, eu pensava, não adianta eu ser cínica e dizer que eu perdoo, se aqui dentro eu estou sentindo, né? Mas quando Deus diz, não, perdoa com a tua boca, que depois eu vou tratar teu coração, e me mostrou as mudanças que aconteceram quando eu perdoava, as transformações que aconteciam na minha vida, na vida da outra pessoa, no momento que eu perdoava, porque cada um é diferente. A gente julga as pessoas e olha só para nós somos egoístas, mas a gente não está dentro daquela pessoa, não sabe o que ela vivenciou, o que ela passou, o que ela sofreu, como ela foi criada e educada para que ela seja a pessoa que é, por que ela está fazendo aquilo, né? E depois, com o tempo, claro, a gente vai aprendendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa, e sim contra, né,
as forças, os espíritos, como diz a palavra, principados, potestades e, né, essas forças malignas espirituais que atuam. Então nós começamos a lutar com outras armas, né, com as armas do espírito, com a oração. Foi aí que eu entendi por que nós devemos orar pelo nosso inimigo, né, porque não é a pessoa que está fazendo aquilo, e sim forças que estão agindo através dela para destruir a própria vida dela e a vida das outras pessoas, né? Então, no momento que a gente ora por aquela pessoa, ela é livrada daquelas coisas malignas e ela passa a ser outra pessoa. Eu já vi muitas pessoas serem transformadas e eu própria sou um exemplo, eu acho, né? Porque quantas coisas erradas eu fazia. E eu sei que era errado, mas eu era, e a gente é ainda, né? Mas muita coisa Deus já nos mostrou e a gente luta contra isso, né? Egoísta, a gente quer, né, resolver o nosso lado, né? A gente quer sempre ter vantagem, subjugar o outro, né? Isso não é amor. Tu diz que ama o marido ou ama a esposa, mas tu quer controlar ele, tu quer subjugá-lo, né? Tu quer que ele te supra nas tuas necessidades, né? Isso não é o amor verdadeiro, né? A gente é um amor interesseiro. Tudo isso Deus foi me mostrando, eu fui aprendendo com a palavra de Deus, né, que isso não é o verdadeiro amor, né? Isso aí é uma troca. Tu casa com uma pessoa pensando o que ela pode te dar, quando tu deveria casar por amor. O que eu posso fazer para ela ser feliz? E quem é que faz isso? Tu quer que o outro te agrade, que o outro, né, esteja ali, né, presente e que tu seja como tu é e pronto. E está tudo errado, né? Então Deus vai nos mostrando à medida que a gente vai vivendo, aprendendo a palavra, né? Tantas e tantas vezes em todos esses anos, e cada vez a gente lê e vê mais coisas numa mesma palavra, mas Deus vai nos ensinando a viver uma vida santa, uma vida que foi como Ele criou, né? Uma vida perfeita, de amor, de pureza, de benignidade, né? E não com esses sentimentos todos caídos, egoísmo, maldade, que a gente está habituado desde que, né? Desde que é criança, vai aprendendo tudo errado, né? Outra coisa assim importante na minha vida, assim, que eu vi, e hoje eu fico muito feliz que meus filhos desde cedo têm essa oportunidade, né? Quanto perdão já eu pedi a Deus por não ter criado os meus filhos no temor do Senhor, né? Se eu pudesse, eu sempre dizia assim, não, se eu voltasse atrás eu faria tudo de novo, igual, porque quando eu fiz achando que estava fazendo melhor. Hoje não, hoje eu digo, se eu pudesse voltar atrás, eu criaria meus filhos no temor do Senhor, né? Porque hoje eu tenho que pedir muito perdão ao Senhor, porque eu sei que eu causei mal aos meus filhos não criando eles no temor do Senhor, né? Não vivenciando muitos momentos da minha vida que eu deveria estar mais presente, porque eu dizia, nossa, eu trabalho muito, mas os momentos que eu tenho com eles são de qualidade. E de fato, a gente sempre foi uma família muito unida, sempre amei muito meus filhos e, né, demais até, assim, a gente faz coisas erradas até nesse sentido, né? Mas eu teria feito diferente, né? Levado mais a palavra de Deus, parado mais com eles, estado mais buscando esse convívio com o Senhor. Mas hoje a gente está buscando isso, né? Deus me chamou, né, a tempo de olhar para trás e ver todas essas coisas erradas, e 7 anos não são nada para a gente consertar essas coisas aí. Ainda tem muito que arrumar dentro do coração, né? Mas o Espírito Santo nos constrange cada vez. Hoje, graças a Deus, assim, a gente já consegue, num pensamento errado, num pensamento egoísta, pedir perdão a Deus e modificar, pedir que Deus nos modifique, né? Eu sempre peço, Senhor, me transforma, porque isso é uma realidade também, irmã. A gente não é pela nossa vontade, né? A palavra diz que não é pela nossa vontade, mas pelo poder de Deus dentro de nós. E eu sei disso, porque quantas vezes eu tentava não ter certas atitudes, e quando eu via, eu estava fazendo, né?
E eu fiz um propósito há algum tempo atrás aí, né, de uns jejuns mais prolongados, pedindo: Senhor, eu estou cansada de fazer coisa errada, eu estou cansada de te ofender, de te magoar, porque quando eu vejo, eu fiz, eu quero aumentar minha comunhão contigo, né? Me ajuda, porque eu sei que se tu não transformar meu coração, eu não vou conseguir, porque quando eu vejo, eu já pensei, eu já senti. Então, se Deus não transforma a minha mente, o meu coração, para que no momento que acontece uma coisa, o meu sentimento seja diferente, eu não vou conseguir. É Deus que tem que transformar, porque só Deus mesmo pode fazer com que a gente não sinta e não pense coisas ruins quando acontecem certas coisas, e faça o contrário. Por exemplo, eu vejo alguém me ofendendo ou enganando, fazendo coisas ruins, eu percebo assim que meu sentimento já mudou, porque o meu sentimento é de orar pela pessoa para que ela possa ser liberta daquilo, porque nós somos escravos do pecado. De piedade, compaixão. E que essa pessoa, e assim como eu, possa ser liberta do pecado, porque o pecado realmente nos escraviza. Nós achamos que não, mas nós somos escravos do pecado. Então temos que pedir a Deus essa libertação, porque não tem nada mais maravilhoso assim, né, do que a gente ter a liberdade de não nos irarmos, de não ficar com raiva, ter a liberdade de poder amar aquele irmão que está no engano, que está passando por aquilo que eu já passei no passado, né? E hoje eu consigo ver com outros olhos, né? De um plano espiritual mais elevado, diferente, não essa vibração baixa, como eu digo, né? Então, nossa, quando a gente tem uma coisa boa, por isso que às vezes a gente é chato e o pessoal, né, diz: são um bando de fanático e tal, né? E às vezes até meu marido, né, diz: né, eu já sei, já ouvi, já, né, apesar que é batizado, então, né, não adianta insistir, a gente tem que dizer e orar, né? Porque se a gente enche muito o saco, como se diz, né, a pessoa também fica enjoada. A gente tem que orar, porque tem um momento que a pessoa vai cair a ficha, assim como caiu a nossa e a gente abriu, descortinou nossos olhos também, né? Aquela pessoa vai ver, mas é muito mais até por nossas atitudes. Por isso a gente tem um compromisso, sim, né, no nosso comportamento enquanto igreja, porque as pessoas se espelham em nós. Por que tem tanta dificuldade de as pessoas virem para a igreja? Por que eu tinha essa resistência e muitos têm? Porque eu pensava, realmente é um monte de gente que se esconde por detrás de Deus para fazer o que quer e tirar vantagem, e ainda falar em Deus. Né? Olha lá aquela pessoa fazendo aquilo, como é que ela pode falar em Deus? Né? E hoje eu me policio muito, porque a gente é muito observado e muito julgado, e eu sei que ainda faço muitas coisas erradas, porque nós somos humanos ainda, né? Mas eu tento realmente pelo Senhor, né, para não envergonhar o nome de Deus, né, não fazer as coisas erradas. Porque adianta estar lá dentro de uma igreja ou em qualquer lugar e falando na palavra de Deus e estar fazendo tudo errado, né? Então, que mensagem eu estou passando? Que testemunho eu estou dando? Isso é uma coisa muito grave, porque no momento que eu faço isso, eu espanto uma porção de pessoas que poderiam ser salvas, né, com o meu mau exemplo. Então, a gente é responsável, sim, às vezes até pela não salvação de muitas almas, pelo nosso comportamento de impiedade, de julgamento. Enfim, irmã, tem tanta coisa, né? A gente começa assim a falar, são tantas coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos traz, né? E nos ensina a cada dia. Mas Deus é maravilhoso, é longânimo, Ele... Nossa, não dá nem para dizer, né? Só Jesus mesmo, né? Que... para aguentar a gente, né? Para ter paciência, nos suportar, nos ajudar a cada dia, né? E uma vez eu me lembro que falei com o apóstolo Sérgio, eu disse: eu tô assim desiludida comigo mesma, né? Poxa, eu tô arrasada, porque quando eu vejo, né, caí, fiz uma coisa errada,
Dele, não, irmã, vai, pede perdão a Deus, né? Pede perdão a Deus e Ele perdoa, vai e não peque mais, né? Como Deus disse para aquela, né, prostituta, né? Vá e não peques mais. Então, né, o bom é não pecar, mas se a gente pecar, né, que Deus nos tem o perdão quando há o verdadeiro arrependimento, né? Com certeza, esse é o coração que Deus quer, né? Porque nós somos pecadores e nós vamos errar, né? Até porque estamos todos num processo de transformação, de Deus conquistar o nosso coração, mas o que mais agrada a Deus é quando nós reconhecemos o nosso erro e sinceramente nos arrependemos e confessamos diante de Deus e nos propomos, né? Assim como a irmã compartilhou, que começou a jejuar, começou a buscar, se propõe a se libertar daquele mal que já enxergou. Agora, quando nós fizemos certas coisas conscientes, né, sabendo que Deus não se agrada, mas faz não por fraqueza, mas porque gosta, né, tem um certo prazer naquilo, Deus ele enxerga. E o que Deus se agrada é quando Ele nos ilumina, nos mostra e nós retrocedemos do nosso erro e vamos buscar o arrependimento no Senhor. Então eu agradeço então essa oportunidade, né, primeira, que pode vir mais testemunhos, né? Agradeço a hospitalidade, nos receber aqui na sua casa e acesse também, né, o programa Viver Bem, que é no canal 20 da NET, né? Isso. Canal 20 da NET, em Novo Hamburgo, Porto Alegre, região metropolitana e no litoral. E em Caxias do Sul, ele é nos canais 8 e 14. E a gente está aí sempre com a palavra no site também do www.progviverbem.com.br. Tem todos os programas Viver Bem em Cristo, né? Que foi uma das, acho que fica para uma próxima vez esse testemunho, né, que também foi no início, porque Deus me deu tantas coisas maravilhosas e depois Ele me mostrou qual era o propósito dele, né? E eu fiquei muito feliz quando senti logo no meu coração, quando entrei para a igreja, que era fazer o Viver Bem em Cristo, né? Então hoje a gente já está aí quase 7 anos com o Viver Bem em Cristo, todas as segundas-feiras em Novo Hamburgo, com reprises nos outros dias e nas outras regiões. E é uma bênção, né? Para mim, especialmente, que posso gravar esse programa e estar ouvindo sempre a palavra, né? E também muitas pessoas foram alcançadas, assim, porque eu vejo num posto de saúde que eu atendo, né, todos os dias, que o pessoal não perde, sabe? O pessoal adora e tem sido assim uma terapia para muitas pessoas que às vezes não vão na igreja por vários motivos, né? Por várias questões pessoais, circunstanciais, familiares, enfim, né? Mas que tem aquela terapia semanalmente ali, e é muito bom, é maravilhoso. As coisas com Deus, assim, não tem nada melhor, né? Então nós ficamos por aqui, até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.